Olá, turmas do segundo ano A e do segundo ano B. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar conversando sobre o romantismo, só que mais especificamente sobre o romantismo no Brasil, a primeira geração romântica no Brasil. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês, eu espero que vocês acompanhem, que vocês tomem nota, levantem questionamentos e depois me enviem para a gente discutir juntos, tá certo? Bom, para a gente poder discutir o romantismo no Brasil, não tem como não fazer referência ao romantismo na Europa. Então, para a gente voltar a lembrar de alguns conceitos, vamos lembrar que o romantismo é um amplo movimento cultural que surgiu na Alemanha no final do século XVIII, e o marco do romantismo se dá através da publicação da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, de um escritor romântico muito famoso chamado Goethe. E Goethe lança a ideia principal do romantismo nessa obra. Qual é? Que a força mais poderosa da vida é o sentimento e não a razão. Vejam bem como isso é expressivo, é representativo, né? Bom, nessa obra, por exemplo, como vocês estão vendo aí, essa tela, que tem um homem solitário, de costas para nós, contemplando um mar revolto, um mar agitado, ele está sobre algumas rochas, ele está solitário. O nome desse quadro é O Peregrino sob o Mar de Névoas, e foi produzido no movimento romântico, em 1818, e ele traz uma das principais características do romantismo, que é a tendência ao individualismo. O homem romântico, o escritor romântico, ele não acredita na vida em sociedade. Ele não acha que a sociedade é capaz de nos trazer felicidade. Por isso, os escritores românticos, em suas obras, eles valorizam o indivíduo, o eu, a volta para o eu. O mais importante de tudo é o eu. Além disso, eles também defendem a liberdade de criação, só há possibilidade de se criar com liberdade. O sentimentalismo, lembrando lá, voltando ao início, o sentimento é a força mais importante da vida e não a razão. A supervalorização do amor, lembrando também do amor platônico, que a gente já estudou. A idealização da mulher, uma mulher inacessível, uma mulher pura, que só tem virtudes. Outra característica é o mal do século. O que é o mal do século? Como eles eram muito descrentes da vida em sociedade, todos os problemas que eles estavam vivendo naquele contexto, né, de revolução industrial, o capitalismo começando a surgir de fato, havia muitos problemas sociais, e por isso os românticos não acreditavam que aquela era a melhor vida. E, nesse sentido, eles apresentavam muita tristeza, muita melancolia nas suas obras, e uma certa também tendência à depressão. Daí vem a questão da evasão no tempo e no espaço, a fuga. Eu não quero viver essa realidade, eu quero viver uma realidade que eu crie. Eu não quero viver nesse tempo, eu vou voltar para outro tempo. É assim que eu vou poder encontrar a felicidade. Nessa obra, que você já deve ter visto em vários livros didáticos de história, que retrata o suposto grito de independência que Dom Pedro I lançou às margens do rio Ipiranga, essa obra foi produzida por Pedro Américo no ano de 1888, e o nome dela é Independência ou Morte. O que tem a ver a independência do Brasil com o romantismo? Tem tudo a ver, é o que a gente vai discutir agora. Em 1808, a família real portuguesa está fugindo lá de Portugal. Napoleão quer tomar de conta de Portugal, e a família real portuguesa, para não ter que se render, para se subverter a Napoleão, que era o imperador da França, ela foge para o Brasil, ela traz toda a corte para cá. Só que a vinda dessa corte causa um problema também para a corte portuguesa, né? Que é o fato de que aqui já havia muitos brasileiros nascidos aqui e que queriam a independência do Brasil, na verdade. Eles não queriam mais ser um puxadinho de Portugal, eles não queriam mais ser um anexo, né? Por isso que Dom Pedro I, príncipe regente, em 1822, ele declara oficialmente a independência do Brasil, né? Mesmo a contragosto de muitos portugueses. Daí o que fizeram os escritores românticos brasileiros? Eles buscaram, a partir desse fato histórico importante, também criar
uma cultura brasileira, criar uma identidade da cultura brasileira, né? Já que nós não éramos mais apenas uma colônia de Portugal. Daí que o romantismo no Brasil, para efeitos didáticos, a gente divide em 3 momentos, porque as obras têm características diferentes, embora sejam todas românticas, mas na primeira fase, que é a fase nacionalista, a gente vai ver determinados valores que nós vamos estudar hoje. Na segunda geração já são outros valores, é a chamada fase ultrarromântica, em que o mal do século é muito forte. Na terceira fase, na terceira geração, nós temos um momento mais social, né? Aí vai ser discutida mais a questão da abolição da escravatura, também chamada de fase condoreira. Por que condoreira? Porque faz referência à ave condor. No Brasil, o condor ganha o status de símbolo da liberdade. Primeira geração do romantismo no Brasil, ela começa em 1836, ela encerra no ano de 1853, e vejam só essa outra tela, né? Que retrataria a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Lembrando que o descobrimento, entre aspas, do Brasil ocorre no ano de 1500, século XVI. E aí vocês estão vendo o encontro aí das tribos indígenas que aqui habitavam com os portugueses. O que isso também vai ter a ver com a primeira geração do romantismo? Bom, no romantismo, o indivíduo ele se sente em desajuste com a sociedade. Foi o que eu falei, eles negam a realidade, né? Por isso, eles precisam fugir, procurar fórmulas de escapar dessa realidade, né? Uma dessas formas de escapar da realidade é voltar ao passado. O passado é que era bom, né? O passado bem antigo. No romantismo europeu, por exemplo, a volta ao passado histórico leva à Idade Média. Então, eles vão procurar lá na Idade Média as referências deles, os mitos, digamos assim, os heróis, né? No Brasil, a gente tem uma questão aí para ser resolvida para os românticos brasileiros, porque o Brasil não teve Idade Média, né? Como a chamada descoberta do Brasil ocorre em 1500, ou seja, século XVI, a gente já está aí para a historiografia oficial na Idade Moderna. Então, ora, como os escritores românticos vão voltar ao passado do Brasil na Idade Média, se o Brasil não viveu a Idade Média, né? E aí eles encontram uma solução. E qual é essa solução? Voltar, então, para a questão do descobrimento do Brasil. Do momento que os portugueses chegaram aqui e encontraram os índios. Por isso, as duas principais características dessa fase romântica, da primeira fase, é o indianismo e o nacionalismo. São duas características, são dois elementos que vão estar muito presentes nessa fase. Em lugar do cavaleiro medieval, a figura do índio é idealizada, que seria um antepassado nacional legitimamente brasileiro. Quem é o verdadeiro brasileiro para os românticos? É o índio. Ele é de fato é o habitante das nossas terras, o primeiro habitante das nossas terras, né? E não o português que vem de fora. Logo, um dos temas centrais da primeira geração é o indianismo, né? Outro tema é a exaltação da pátria. É importante agora criar um sentimento de autoestima em relação ao Brasil. Agora o Brasil é a nossa pátria, é independente de Portugal. E, nesse sentido, também criar a nossa identidade. E a nossa identidade está totalmente ligada à questão do índio, né? O verdadeiro habitante brasileiro. Bom, no plano individual, voltar ao passado também significa valorizar a infância, né? Um escritor, um poeta brasileiro que fez isso muito bem e que tem uma das poesias mais conhecidas atualmente é Casimiro de Abreu. Esses são uns versos que são muito famosos, que dizem o seguinte: oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Bom, vocês vejam aí a nostalgia e ele acreditando que a infância foi o melhor momento da vida dele, não o agora, que é bem característica dos escritores românticos, né? Um outro elemento é a valorização da natureza, né? Um outro mecanismo usado para fugir da realidade é voltar-se para paisagens novas, né? A vida em cidade ela é uma vida ruim, ela não é uma vida aceita pelos escritores românticos nem de Portugal e nem os daqui do Brasil, né? Por isso eles vão para paisagens exóticas, como o Oriente, ou primitivas, por exemplo, aqui no Brasil, como as nossas florestas, né? É a valorização também da natureza. Os românticos eles valorizavam bastante essa natureza longe da sociedade, né? Onde o indivíduo podia se encontrar plenamente. Bom, os escritores românticos brasileiros, a gente divide eles entre
os escritores que são poetas e aqueles que são romancistas, que escreveram romances. Lembrando que romances são histórias, são narrativas, independente do tema que elas tragam, né? Essas narrativas podem ser tanto sobre amor quanto ficção científica, tudo isso é romance, tá certo? São narrativas longas. No Brasil, os escritores que se destacaram escrevendo poesia na primeira geração do romantismo brasileiro são Gonçalves Dias e Casimiro de Abreu, que eu acabei de ler alguns versos para vocês. Já no romance, nas narrativas, nós temos, nessa primeira geração, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar é o grande escritor romântico do Brasil. Ele produziu vários romances ambientados em diversos espaços do Brasil, e um dos principais que a gente vai tentar estudar aqui com vocês é aquele chamado Iracema, tá? E é bem representativo dessa primeira geração do romantismo. Bom, eu queria recitar aqui, deu um probleminha aqui, eu queria recitar para vocês um poema que é de Gonçalves Dias, que é um escritor, um poeta que foi muito importante nessa primeira fase do romantismo. E ele é nascido aqui na minha cidade, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Ele é natural daqui de Caxias, ele nasceu no século XIX. Ele não morou aqui por muito tempo, ele foi estudar em Portugal, depois ele foi morar no Rio de Janeiro, mas ele escreveu como ninguém a realidade brasileira, ele cantou a nossa realidade. Alguns dos versos dele, depois que a gente vai estudar no poema, na atividade que eu vou passar para vocês amanhã, fala exatamente disso, estão no hino nacional, inclusive. E eu gostaria, assim, para espelhar um pouco esse momento que a gente está vivendo, nesse momento de turbulência, esse poema que eu vou ler para vocês do Gonçalves Dias, ele é muito inspirador, ele é muito motivador para a gente ter coragem, né? Para a gente saber que os desafios sempre vêm, mas que a gente tem que enfrentá-los e superá-los. E os versos dizem o seguinte: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Portanto, eu encerro aqui com chave de ouro, nesses versos de Gonçalves Dias. Eu espero vê-los até amanhã, quando a gente for discutir a nossa atividade. Então, até lá, um abraço, até logo.